siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol. Sabe, existe um momento muito preciso em que o futebol deixou de ser só um esporte para se tornar essa indústria bilionária que a gente conhece hoje. E o curioso é que esse momento não foi um gol, não foi uma final de campeonato. Foi uma única decisão num tribunal, que acabou reescrevendo todas as regras do jogo, mas fora de campo. Para a gente ter uma ideia do cenário, em 1992, o maior salário que um jogador de futebol podia receber por ano era mais ou menos US$ 1,5 milhão. Naquela época, isso era uma fortuna, algo visto como o teto, o máximo que se poderia alcançar. Agora, avança só 9 anos no tempo. Em 2001, esse número não só aumentou, ele explodiu. Multiplicou quase 10 vezes. Um salto tão absurdo que não dá para explicar só com inflação, né? Alguma coisa muito grande aconteceu. Então, a grande pergunta é, o que causou essa explosão toda? Não foi um passe de mágica, foi na verdade uma revolução silenciosa, que aconteceu longe dos gramados, numa corte judicial e que mudou para sempre o que significava ser um jogador de futebol profissional. Bom, para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, a prisão invisível, para entender como era o sistema antes. Depois, o homem contra o sistema, a história de quem teve a coragem de lutar. Aí vem a decisão que mudou tudo, o ponto de virada. E claro, as consequências, a ascensão dos superclubes e, por fim, o preço pessoal da liberdade. Vamos começar. Para a gente conseguir medir o tamanho do terremoto que foi a decisão Bosman, a gente precisa primeiro voltar no tempo para um mundo onde os jogadores eram, na prática, uma propriedade dos seus clubes. Por quase um século, o futebol funcionou com base na regra de retenção. E o que era isso? Significava que, mesmo depois do seu contrato acabar, o jogador não estava livre, de jeito nenhum. O clube antigo ainda era dono do passe dele e podia exigir uma bolada para liberar. A desculpa inicial para essa regra até parecia boa, era para proteger os clubes menores, manter um certo equilíbrio. Só que, na realidade, o efeito era outro. Ela prendia os jogadores, tirava toda a liberdade de escolha e o poder de negociar um futuro melhor. E aí que entra em cena Jean-Marc Bosman. Ele não era nenhum estrela, nenhum craque mundialmente famoso. Era um jogador comum, mas que tomou uma decisão totalmente fora do comum. Resolveu peitar sozinho o sistema inteiro. E essa luta não foi curta não, foram 5 longos anos. Imagina só, o auge da carreira de um atleta, a melhor fase física, gasta não nos campos, mas em audiências, em tribunais. Ele foi completamente isolado pelo mundo do futebol por ousar desafiar as regras. Até que chegou o dia, 15 de dezembro de 1995. Um dia que para muita gente passou batido, mas para a história do futebol foi o dia em que toda a estrutura financeira e legal do esporte foi virada de cabeça para baixo. A decisão do tribunal trouxe 2 mudanças que foram uma verdadeira bomba. A primeira, fim da regra de retenção. O contrato acabou, o jogador está livre sem taxa de transferência. A segunda, fim das cotas de estrangeiros para jogadores da União Europeia. E o efeito disso foi imediato. O poder e principalmente o dinheiro mudaram de mão de uma forma radical. Saíram dos clubes e foram parar direto no bolso dos jogadores e dos seus empresários, que de repente se tornaram figuras superpoderosas. Só que toda revolução tem consequências inesperadas, né? Essa liberdade toda para os jogadores acabou gerando efeitos colaterais gigantescos no sistema que mudaram completamente o equilíbrio competitivo do futebol que a gente conhecia. O ponto-chave aqui é que, sem os limites de jogadores europeus, os clubes mais ricos podiam simplesmente sair comprando os melhores talentos de todo o continente. Isso criou uma concentração de craques nunca antes vista, formando verdadeiros supertimes. Isso gerou uma reação em cadeia. Enquanto os superclubes nasciam, um abismo financeiro se abria, e muitos clubes tradicionais, de médio porte, simplesmente não conseguiam mais competir nesse novo mercado tão agressivo. Muitos acabaram se endividando até quebrar. Agora, para a gente fechar essa análise, vamos olhar para o contraste absurdo entre a fortuna que essa decisão gerou para tanta gente e o que aconteceu com o homem que deu início a tudo isso, o próprio Jean-Marc Bosman. O resultado financeiro para jogadores e empresários foi astronômico. Salários, comissões, luvas, tudo explodiu, criando uma nova classe de atletas multimilionários da noite para o dia. E o Bosman? Bom, em um contraste cruel, o homem que abriu a porta para toda essa riqueza não viu um centavo dela. Pelo contrário, depois da sua vitória, ele foi totalmente excluído do futebol, sua carreira e sua vida pessoal foram basicamente destruídas.
E no fim fica essa reflexão. A decisão Bosman foi uma luta justa, necessária pela liberdade, ou foi o que, no fundo, destruiu para sempre o equilíbrio do esporte, criando esse abismo entre ricos e pobres? Liberdade ou concentração de poder? É uma pergunta que até hoje ecoa no mundo do futebol. Siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol.